Olá, vamos resolver o exercício 7, que está na página 403 do livro Cálculo Volume 1 do James Stewart, da 7ª edição. O exercício diz: use o método das cascas cilíndricas para achar o volume gerado pela rotação da região delimitada pelas curvas em torno do eixo y. E as curvas nesse caso são y igual a x ao quadrado e y igual a 6x menos 2x ao quadrado. Então, são duas parábolas. A gente vai começar, então, encontrando o ponto de interseção entre essas duas parábolas. Então, é o seguinte, que nós temos a interseção. Repare que aqui a gente tem y igual a x ao quadrado, primeira função, e aqui y igual a 6x menos 2x ao quadrado, segunda função. A interseção ocorre onde as duas funções são iguais. Então, aqui eu igualei as duas. Eu fiz 6x ao quadrado menos 6x menos 2x ao quadrado igual a x ao quadrado. Vamos colocar todos os x ao quadrado do mesmo lado do igual, então ficamos com 6x menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 0. Aqui, efetuando a subtração, a gente fica com 6x menos 3x ao quadrado igual a 0. Aqui eu posso colocar 3x em evidência, então fiquei com 3x, que multiplica 2 menos x. Repare que se eu distribuir aqui, ó, volta no que tinha antes. Se esse produto é zero, significa que este x é zero, então x igual a zero é uma raiz, ou esse x aqui vai ser 2, porque ou isso tem que ser zero, ou isso tem que ser zero. Então, as raízes são 0 e 2. Então, aqui, os nossos dois pontos de interseção. O que significa? Que quando eu for construir o gráfico da função, necessariamente eu vou ter que colocar esses dois pontos. Então, vamos começar aqui fazendo o gráfico da y igual a x ao quadrado. Para ficar completinho, eu vou fazer a tabelinha. Então, vamos lá. Y igual a x ao quadrado. É uma parábola com vértice na origem. Então, eu vou colocar aqui os pontos de interseção, que são o 0 e o 2. E vou colocar o 1 também, tá? Vou colocar 0, 1 e 2. Tá aqui. Quando x vale 0, y vale 0. Quando x vale 1, y vale 1. Quando x vale 2, y vale 2. A outra é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, 6x menos 2x ao quadrado. As raízes dessa parábola vão ocorrer em 0 e 3. Porque quando x vale 0, y vale 0. Quando x vale 3, vai ser 6 vezes 3, 18, menos 2 vezes 9, 18, vai dar 0 também. Se você tiver dificuldade em encontrar as raízes, resolva isso aqui usando fórmula de Bhaskara. Você vai encontrar as raízes. Então, vamos lá. Vou colocar x, y. Aqui eu vou colocar, então, o 0, que é a primeira raiz. O 0, que é a primeira raiz. O 1. O 2, que é ponto de interseção. E o 3, que é a outra raiz, só para o gráfico ficar completo. Então, quando x vale 0, 6 vezes 0 menos 2 vezes 0 vai dar 0. Quando x vale 1, 6 menos 2 é 4. Quando x vale 2, 6 vezes 2, 12, menos 8 vai dar 4 também. E quando x vale 3, é a outra raiz, y vale 0. Repare que aqui entre esses dois valores eu tenho o vértice. O vértice não é importante para o nosso estudo nesse momento, tá? Mas se quiser colocar no gráfico, o vértice está em 1,5. Está entre o 1 aqui e o 2. Ou entre as duas raízes, que são 0 e 3. Bom, então vamos construir o gráfico. Primeiro, então, eu vou fazer o gráfico da x ao quadrado. Quando x vale 0, y vale 0, eu tenho esse ponto. Quando x vale 1, y vale 1, eu tenho esse ponto. Quando x vale 2, y vale 4, eu tenho esse ponto. Então, o gráfico da x ao quadrado seria isso daqui. Agora, façamos o gráfico da 6x menos 2x ao quadrado. Quando x vale 0, y vale 0. Quando x vale 1, y vale 4. Aqui, entre 1 e 2, eu tenho vértice, então, eu vou colocar um pontinho lá em cima, em algum lugar ali vai ser o vértice. Quando x vale 2, y vale 4, ponto de interseção. Quando x vale 3, y vale 0. Então, o gráfico vai ser mais ou menos isso daqui. Então, o meu sólido, ele vai ser delimitado por essas duas curvas. Pela curva
y igual a x ao quadrado e pela curva y igual a 6x menos 2x ao quadrado. E a região que o meu sólido está limitado é essa região aqui, ó. Esta é a região. Ok? Essa região vai acontecer o quê? Ela vai girar em torno do eixo y. Ela vai girar em torno do eixo y. Ela vai girar em torno do eixo y, vai girar assim. E eu vou obter um sólido de revolução. O volume desse sólido vai ser calculado usando o método das cascas cilíndricas. Esse foi o método solicitado no problema. Bom, o volume de um sólido calculado pelo método das cascas cilíndricas é a integral de A até B de 2πx vezes f de x dx. Volume de um sólido gerado pela rotação de uma função f sobre um eixo y. Como aqui eu tenho uma região delimitada por duas funções, eu vou fazer a diferença entre as duas funções. Aqui seria a região. Então, eu vou fazer a diferença entre as duas funções. Eu vou fazer a função superior, essa daqui, menos a função inferior, que é essa daqui. Então, o volume vai ser o seguinte. O volume vai ser a integral, considerando os limites de integração em x. Então, aqui vai de 0 a 2. Vai ser a integral de 0 a 2 de 2πx vezes, aqui eu vou fazer a função superior menos a inferior. Então, vou fazer primeiro a superior. 6x menos 2x ao quadrado, menos a inferior, que é a parábola x ao quadrado dx, certo? Agora, para resolver essa integral, a gente pode retirar a constante para fora e distribuir o x aqui, ó. Então, vai ficar o volume é igual a 2π vezes a integral de 0 a 2 de x, que multiplica 6x menos 2, menos 2, menos 1, vai ficar menos 3, né? Menos 3x ao quadrado. Lembrando que eu ainda não distribuí o x, né? Agora que eu vou fazer a distributiva do x aqui. Então, o volume vai ser 2π vezes a integral de 0 a 2 de 6x ao quadrado menos 3x ao cubo dx. Tem um dx também. Ok. Então, agora, a gente pode fazer finalmente a integral. Repito aqui, o volume é 2π vezes integral de 6x ao quadrado, eu vou repetir o 6 e integrar o x ao quadrado. Então, vai ficar assim. 6 vezes a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, menos, da mesma forma que eu repito 3, e integro x ao quadrado, ao cubo, que é x a quarta sobre 4, para x variando de 0 a 2. Agora, eu posso já, se eu quiser, substituir os limites de integração, mas eu vou dar uma simplificadinha aqui primeiro para facilitar depois a substituição. Então, o volume vai ser 2π, que multiplica 6 divididos por 3, fica 2x ao cubo, menos 3x à quarta sobre 4, para x variando de 0 a 2. Agora, eu posso substituir o x por 2. O volume vai ser 2π, que multiplica 2 vezes 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 à quarta sobre 4, menos 2π vezes 0. Limite superior, que é x igual a 2, menos limite inferior, que é x igual a 0. Então, eu tenho aqui as duas informações. Então, o volume vai ser 2π, que multiplica 2 vezes 2 ao cubo é 2 vezes 8, que dá 16, menos 3 vezes 2 à quarta é 16 divididos por 4 dá 4, menos 0. Então, o volume vai ser 2π,
que multiplica 16. 3 vezes 4 é 12. Então, vai ficar 16 menos 12, que é 4. 2π vezes 4 é 8π unidades de volume. Então, esse é o volume gerado pelo sólido de revolução. Então, recapitulando, aqui a gente tem a região, essa que seria a região, delimitada pela curva inferior, que é x², a superior, que é 6x menos 2x². Aqui a gente integra usando o integral do volume de sólido de revolução por cascas cilíndricas. Aí a gente vai substituir a função, que é 6x menos 2x², função superior, menos x², que é a função inferior. Integrando, então, nós temos a solução.